Olá, amigos, tudo bem com vocês? Esse aqui não é um vídeo super editado, mas sim um bate-papo, uma conversa, um relato, sem cortes, sem edição, totalmente direto para vocês. Como vocês viram aí no tema, hoje nós vamos falar sobre cursinho presencial e eu vou estar falando do meu relato. Para quem não sabe, eu me chamo Fernanda, tenho atualmente, exatamente hoje, 27 anos. E comecei a estudar para o vestibular, decidi, né? Comecei a estudar é algo muito forte, assim, porque a gente escolhe, né, a começar a estudar, mas quando a gente começa, a gente não sabe estudar, então é apenas uma escolha. Mas eu decidi começar a estudar para o vestibular já fazem 3 anos. Eu acho que completaram agora 3 anos. Então, estou aí um tempo nessa jornada, quebrando a cabeça para aprender a estudar. E hoje eu vou falar sobre a minha experiência com o cursinho presencial, não tendo mais 16 anos de idade, não estando mais no terceirão, então já sendo casada, né? Já passando aí pela universidade, já tive empresa, então tem uma bagagem aí diferente da maioria das pessoas que estão no cursinho. E eu tenho um perfil no Instagram e converso muito com vocês, né, que vivem essa realidade. Pessoas que já estão, às vezes, indo para a segunda graduação, que já são mães e que já estão em uma sintonia diferente daqueles que estão saindo do ensino médio, iniciando a vida, digamos assim, né? E muitos têm medo de se jogar, de fazer um cursinho. Então hoje eu vou compartilhar a minha experiência, tá? Desde quando eu decidi fazer o cursinho presencial, porque eu nunca tinha feito desde esse início, por vários motivos, mas também a minha decisão de estar largando o cursinho presencial. Sim, hoje, né, dia 15, foi o dia oficial que eu tranquei o meu cursinho e estou retornando para 100% online. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês todo esse relato, porque é uma conversa bem extensa, para falar tudo para vocês aí, se você está pensando em fazer cursinho, se você está no cursinho, para a gente se identificar aí nessa jornada. Então, vamos lá. Por que que eu decidi fazer cursinho presencial? Durante essa jornada aí que eu decidi estudar para o vestibular, quando eu fui começar a estudar, eu fui atrás de cursinhos presenciais aqui na minha cidade e tudo, porém, eu não tinha condições de pagar um cursinho. Para quem não sabe, principalmente se for um cursinho mais direcionado para medicina, ele é muito caro, ele vai ser no mínimo R$ 1.000 por mês e é uma quantia bem expoente, assim, né, dependendo do estilo de vida que você tem. Então, eu fui me virar, procurar coisas mais acessíveis, né? Então, comecei a estudar pela internet, é, tentando alguns cursinhos, plataformas de questões, e me virando sozinha. Peguei apostilas emprestadas de amigos que já tinham feito, né, matrículas em cursinhos, tinham comprado todas as apostilas, e assim eu iniciei os meus estudos. Então, não tinha tido essa oportunidade, né? Essa oportunidade. Aí fui levando, consegui e conheci diversas plataformas online, pessoas, instrutores, monitores maravilhosos na internet. E assim foi indo, consegui uma boa evolução, é, somente assim pela internet. Por exemplo, ano passado eu cheguei a 80% da prova no primeiro dia do Enem e a 70 e poucos por cento no segundo dia. Eu acho que eu inverti. Não, 80% no primeiro dia, né, linguagens e ciências humanas, e no segundo dia de natureza ali, que eu caí um pouco, e matemática, que eu fui com 70%. Isso para mim já foi uma grande conquista, né, chegar nesse nível, e totalmente com os estudos online e ali por conta. Porém, eu tive algumas mudanças de cidade durante esse período aí que eu decidi estudar. Então, meus planos foram alterados várias vezes, assim, né? Porque minha vida não é nada estática. Então, eu mudei de cidade e, primeiramente, eu falei, quando eu comecei a estudar, eu estava morando no Paraná, no interior do Paraná, na atual cidade que eu resido. Mas eu falei assim, vou tentar, vou estudar para esse vestibular. E eu descobri que esse vestibular é o cão, gente. É muito difícil. É somatório,
É muito uma prova tradicionalíssima, assim, que não muda há 50 anos e super conteudista. Estudei 3 meses ali, fiz o primeiro vestibular, que eu já estava perto, e falei, putz, né? A minha ficha falou, meu Deus, vou ter que suar muito. Mas passou um tempo, estava estudando para ela e mudei de cidade, né? Fui para Recife, capital e tal, e lá só é via Enem. Então mudei todo o meu pensamento, minha estratégia e comecei a estudar para o Enem, totalmente pela internet também. E aí, ok, vi que ali pro Enem funcionaria, estudar por conta e tal. E passou alguns, eu fiquei um ano lá, não consegui fazer o Enem, porque eu retornei, tinha feito uma inscrição lá, uma loucura. E quando eu retornei pro Paraná, eu fiz, quando cheguei já era época do vestibular aqui, e eu fui fazer a prova aqui tradicional, né, do interior, da estadual aqui da minha cidade, para medicina. E eu percebi que sem cursinho, um cursinho forte, tradicional ali, que eu tivesse muito acesso a coisas bem conteudistas, eu não teria muitas chances. Então foi indo, até que por questões financeiras, mês retrasado, eu fiquei sabendo que ia abrir uma turma, tipo um extensivo de maio do cursinho aqui da minha cidade, que tem um bom índice de aprovação. E eu falei, por que não, né? Tive condições devido ao meu trabalho, conciliar também, né? Isso é bem importante, que ao longo desse tempo, quando eu estava trabalhando, aí não tinha tempo de fazer o cursinho presencial. Então surgiu essa oportunidade, fiz minha inscrição e iniciei. Agora vamos para a parte, né? Já expliquei o porquê eu não tinha feito cursinho antes, então foi por questão de horário, às vezes de trabalho, e também por questões, né? Questões meio óbvias, às vezes assim, não rola dependendo do momento da nossa vida, né? Que eu sei que é a realidade de muitos que estão me assistindo, não tem como tirar R$ 1.000, os mais baratos, né, gente? Porque um poliedro da vida, o online tá 2.000 e pouco, o online, imagine o presencial. Então, vamos lá. Aí fiz a minha matrícula, consegui conciliar, porque as aulas são de segunda a sexta, até meio-dia e pouco. Então, quem tem um trabalho, tipo, horário comercial, não consegue conciliar. Como eu trabalho com internet, redes sociais e tudo mais, eu conseguia, né, estar conciliando. Então, eu ia no período da manhã e ficava estudando no período da tarde. Beleza. O que eu achei, a minha experiência sendo mais velha, né, porque tenho 27 anos e a maioria lá tem 17, 18. Os mais velhos, que já estão há alguns anos, já terminaram o terceirão, e estão há alguns anos tentando, eles têm no máximo de 22, 23 anos. Então, qual foi a minha experiência? Eu sou uma pessoa assim que eu consigo me camuflar, sabe? Porque eu sou meio pequenininha, não em questão de altura assim, mas eu sou meio miudinha. E eu gosto de roupas, né, tipo, mais menos formais, digamos assim. Então, essa questão de aparentemente, assim, tipo, tinha muita menina de 16 anos que era mais alta que eu, que tinha um corpão maior que o meu, então eu conseguia me camuflar e não chamava muita atenção nesse quesito. Mas, assim, lidando com as conversas, com tretas e tal, algumas pessoas podem se incomodar. Se você é mais velho, se você vai pro cursinho presencial, essas coisas de juventude, de imaturidade, você pode se incomodar um pouco. Mas eu sempre, como eu sou professora, dei aula para adolescente, né, de dança, trabalhei muito com o público adolescente, eu sei lidar, então até me divertia com as brigas que tinha, com as coisas que acontecia, com as tretas lá, com as fofocas, ficava só observando. Mas se você é uma pessoa assim que tem um pavio curto, que não tem muita paciência, a experiência do cursinho presencial para você pode te incomodar um pouquinho essa questão, que você vai ter que lidar com pessoas mais novas que você, tá? E você pode sofrer alguns preconceitos, sim, como eu via com uma menina lá da minha turma que era mais velha e arrumou treta, né, por questões de maturidade. Aí as meninas ficavam falando dela, enfim. Então, se você é mais velha, fica no seu cantinho, né? É que dá tudo certo. Não achei nada demais. Já vi várias pessoas falando assim, ai, que é insuportável cursinho presencial, que não gosta, não sei. Eu achei super de boa, super light. Ficava no meu cantinho, ninguém mexia comigo. E essa questão, assim, eu acho muito tranquilo. Se você está preocupado em fazer cursinho presencial, pensando nessa questão, ah, eu sou mais velha, como lidar? Eu acho que isso
é de boa, você consegue tirar de letra. Mas, partindo para o outro lado agora, como eu estava lidando com as aulas. Então, eram 6 aulas diariamente. Eu gostei das aulas, assim, gostei da qualidade dos professores. Apenas matemática, eu não fazia nenhuma aula de matemática, porque desde o começo do ano eu faço o cursinho Mateco, acompanhamento em matemática, né? Muito direcionado e aprofundado. Eu até cheguei a assistir umas aulas de matemática do cursinho, porém não gostei da didática. E eu acho muito legal a gente ter essa opção, assim, sabe? De você escolher o que você vai fazer, mesmo você estando pagando, né? Então, eu achei super válido. Eu, nas horas que tinha as aulas de matemática, eu me retirava da sala, ia para a sala de estudos e fazia minhas questões das apostilas do Mateco, assistia às aulas do Mateco, que é um acompanhamento muito aprofundado em matemática online. Estava levando assim matemática e também eu acabava não assistindo às aulas de literatura, porque o professor só ficava lendo o texto. Então, assim, tinha na minha mente que eu não tinha como perder tempo. Então, eu tentava ser ter a maior proatividade possível, assim, sabe? Ficou redundante, né? Mas eu procurava ser muito proativa nesse sentido de aproveitar muito o meu tempo. Então, se eu via que a aula era só leitura, o professor ficar lendo, gente, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, eu vou ter que sair dali, eu vou ter que sentar e vou ter que ler de novo. Então, eu procurava administrar o meu tempo e estava funcionando, assim. Desde que eu comecei a estudar, tipo, eu nunca parei para assistir aulas de história. Eu só fazia questões e algumas leituras. E eu estava achando muito válido assistir todas as aulas de histórias, assim, porque eu descobri algo que foi muito proveitoso durante o cursinho, que eu descobri que eu aprendo muito ouvindo. Então, tipo, o professor às vezes falava um detalhe ali, daquela, sei lá, da Idade Média, e aquilo gravava, assim, parece que a voz do professor ficava na minha mente. Então eu estava gostando muito, assim. É, foi uma experiência que eu aprendi algo novo sobre o meu modo de aprendizado, sabe? Então é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, estava sendo positiva as aulas, mas algumas aulas, assim, mesmo eu estando pagando o cursinho presencial e sendo classificado como um bom cursinho, eu estava utilizando ainda de ferramentas online, sabe? Não estava confiando cegamente ali na qualidade do cursinho. Outro exemplo é física. Então, como são frentes diferentes, né? Em todos os cursinhos são assim. Por exemplo, tinham dois professores de física e cada um dava algumas matérias, né? Enfim. E eu assisti algumas aulas e não compreendia, sabe, com aquela didática do professor. Então eu chegava em casa e ia dar uma aprofundada ali com a plataforma do Universo Narrado em física. Então, mesmo pagando ali, eu estava utilizando outras ferramentas também. Mas estava sendo bem proveitoso, assim, porque o que eu mais gostei, a maior diferença aí, então você que está em dúvida aí, nunca teve experiência com o presencial e online, é que eu sou uma pessoa muito dispersa. Eu sou uma pessoa muito dispersa. Então, às vezes, em casa, eu acordo cedo pra estudar, sabe? Levantei 6 horas, 5 e pouco pra começar às 6 horas. Mas eu trabalho com internet, então eu vou olhar ali e vou. Mano, viajo, sabe? E às vezes eu perco tempo me distraindo muito. Ah, tem roupa na máquina. Aí eu desço, vou tirar a roupa da máquina. Quando vê, minha filha, passou a manhã toda e eu não estudei nada. Até cheguei a abrir ali, mas não rendi, porque eu me distraio muito fácil. E quando você tá no cursinho presencial, você está no ambiente longe dessas distrações, sabe? Você pode até ter o celular, mas vai ser sua única distração, vai ser o celular. Então é mais fácil você lidar e esconder ele do que em casa, que você vai pensar na louça, caso você cuide da sua casa, você vai pensar na roupa que tá na máquina, você vai pensar que seu quarto tá sujo, você precisa limpar o chão, você vai lembrar que você esqueceu de lavar o cabelo, vai sair, entendeu? Então são várias distrações. E isso não ocorre no presencial, que foi o que eu mais senti diferença, assim, sabe? Não foi nem na questão da qualidade da aula, nessas coisas assim, mas foi mais nessas diferenças de distrações. Por exemplo, você tá lá, minha filha, se a aula começa às 7 horas, você vai sentar sua bunda na cadeira e você vai ser obrigada a escutar tudo aquilo até meio de pouco.
Você não vai ter para onde fugir. Claro, se você for uma pessoa disciplinada, não matar a aula, não ficar faltando todo dia. Então, você segue um cronograma ali instintivamente, sabe? Sem você precisar se esforçar, você tá seguindo o cronograma e você tá vendo todo tipo de matéria, todo tipo de tema. Que às vezes em casa você pode ficar. Gente, essa moto tá enchendo o saco, ainda passa devagarzinho aqui em frente de casa. Vamos voltar. Então, que às vezes em casa você pode ter dificuldade de prosseguir. Por exemplo, eu estou estudando espelhos aqui em casa, abri minhas aulas online aqui, beleza? E você fica ali presa, uma semana só naquele tema, sabe? Isso não acontece no cursinho presencial, porque uma aula eles passaram espelhos, outra aula eu já veio outro professor que está trabalhando cinemática, aí no outro dia já veio e trouxe lentes. Então você é empurrada naquele cronograma de uma forma que você consegue avançar. E esse era o meu problema sempre estudando online, que eu perdia muito tempo por desfoque mesmo. Às vezes eu pegava um tema, tem que estudar esse módulo em física. Cara, eu passava 2 semanas naquele mesmo módulo e não avançava. Então o tempo vai passando e quando você vê, chegou a prova e você não conseguiu terminar esse cronograma. Mesmo tendo ali cronogramas prontos de estudos, enfim. Então esse foi um dos pontos que eu mais gostei, assim, passando dentro do cursinho presencial, que foi que você é levada dentro desse cronograma sem se preocupar. Você não tem que se preocupar, o que eu vou estudar hoje, sabe? Essas coisas assim. Então, e nem pensar, o que eles vão dar hoje? Não, eles vão vomitando todo aquele conteúdo para você. Claro que você tem que se organizar, né, no pós-aula para estudar tudo aquilo, porque não adianta só assistir aula, não adianta nada, gente, só aula. Mas vem de uma forma muito natural. Isso foi um dos pontos que eu mais gostei. Tipo, então se você tá no cursinho presencial, você vai ser obrigado a passar por toda a matéria. Não vai deixar para o último tempo, para a última hora e não vai dar tempo. Então, acho que esse foi o ponto mais bacana, assim. Sei lá, que palavra de véia, né? Mais bacana. Enfim. Então, foi uma experiência legal para mim. Porque às vezes a gente que estuda por questões, às vezes estuda só pela internet, é mais velho, a gente tem um preconceito com os cursinhos presenciais, né? Sei lá o porquê. Eu acho que se criou um mito aí, mas eu acho que é algo que funciona. Mas você tem que ter uma proatividade ali, porque senão você não se diferencia de todo mundo. A experiência do cursinho presencial foi bem importante para mim, de ver a vontade e o esforço dos meus concorrentes. Você tem contato ali com adolescentes ricos, que os pais têm muita grana, e você vê o esforço deles. Daí você pensa, meu Deus, se eles são herdeiros e tal, e estão se matando, levando marmita para ficar o dia inteiro ali estudando de forma integral, imagine eu que sou lisa, né? Então, isso pode afetar o seu psicológico, mas para mim foi um combustível muito forte para me fazer ter mais força de vontade de ir atrás e fazer a coisa acontecer. Oi, linguista, tudo bem? Abriu a porta, tô gravando. Voltando, então. Então, ver o comprometimento das pessoas ali, que quase todo mundo fica no período da tarde, tem aula de manhã, e por livre e espontânea vontade eles ficam lá estudando, fazendo pós-aula, estudando o que teve de matéria de manhã, fazendo provas, fazendo simulados, tirando dúvidas com os professores que ficam lá. Ver esse comprometimento é muito bom. Você pode se sentir ameaçada, mas você usa essa ameaça como combustível. Fala, putz, se eles estão nesse gás, eu tenho que estar melhor, que eu tenho que me diferenciar. Então foi muito bom esse lado. E chegamos na questão, por que eu tranquei exatamente hoje o meu cursinho? Gente, porque assim, é uma realidade muito diferente da minha, né? A maioria que estão lá são pessoas que os pais pagam um cursinho, não precisa fazer sua marmita, não tem que trabalhar, não tem roupa para lavar. Enfim, eu sou muito privilegiada, assim, eu tenho um apoio muito grande
tanto dos meus pais, do meu marido, de todo mundo que está à minha volta, os meus irmãos. Porém, eu tenho alguns compromissos além de estudar. Eu tenho contas para pagar, eu tenho coisinhas, tenho vida, né? Tenho coisas para viver, coisas para fazer. Então, eu preciso trabalhar além de estudar. E eu moro meio distante do centro da cidade, do local do cursinho. E aqui a locomoção é muito difícil, tipo, para ônibus, para essas coisas assim. Então, eu ia de carona com meu marido no período da manhã e eu tinha que ficar o dia inteiro até o horário dele voltar para casa. Ele ia trabalhar, ele é professor de luta, então depois da aula dele no período da noite eu retornava para casa. E dessa forma, beleza, o estudo estava acontecendo, eu assisti a aula de manhã, consegui estudar no período da tarde, conseguia fazer meu jazz, meu exercício físico. Porém, a minha parte do trabalho estava sendo negligenciada. Eu trabalho com internet, então eu consigo trabalhar pelo celular, pelo tablet, enfim. Mas às vezes eu preciso gravar, filmar, usar o computador para algumas edições. E aí eu estava negligenciando o trabalho. Só que se eu negligenciar o trabalho, eu não vou ter dinheiro para pagar o boleto do cursinho. E aí eu não vou ter trabalho, nem cursinho, nem estudo, nem nada. Então, por questão assim mais de logística do meu trabalho, foi o ponto principal. Eu transferi, né, para estudar somente online. Então, tranquei lá e vou voltar a estudar somente online. Então, essa foi a principal razão, essa questão da logística em si e também da qualidade de vida. Porque como eu tinha que ficar todo dia lá o dia inteiro, eu não conseguia às vezes cuidar das minhas coisinhas, né? Porque eu perdia muito tempo. Por exemplo, a aula começa às 7h30, 7h35, 7h40, e eu acordava às vezes 5 e pouco pra acordar, tomar banho, né? Fazer as coisas que eu tinha que fazer, às vezes gravar vídeo, pra começar a estudar só às 7h45. Então é um tempo muito grande ali. E quando eu queria voltar pra casa, que tem pouquíssimos ônibus, tipo, tem um horário do almoço e um à noite, eu tinha que perder a última aula para conseguir pegar esse ônibus para voltar para casa quando eu tinha que fazer algum trabalho em casa. E perdia horas, mais de 1 hora para chegar em casa. Então eu pensei assim, cara, eu tô perdendo muito tempo que eu poderia estar estudando ou poderia estar trabalhando. Então, por questão de logística, e eu estava ficando bem cansada, mas nem é por isso. É por mais essa questão de logística, de conciliar estudo, conciliar trabalho e tentar ter uma qualidade melhor de vida, se alimentar bem, né? Porque tinha dias de correria, de ir pro cursinho, fazer simulado, fazer meus trabalhos, as minhas coisas, ir pro jazz, tentar fazer uma atividade física. Eu não tinha tempo de fazer a minha marmita, preparar minha comidinha, minhas coisinhas, ir no mercado, comprar as frutas. E eu acabava comendo besteira na rua. Então, é questão de trabalho, questão de tentar um equilíbrio, assim, de saúde, sabe? E questão de praticidade, otimizar o meu tempo. Eu acho que tudo isso se resume a isso. Eu preciso otimizar o meu tempo. Então, é isso, eu acho. Acho que a minha experiência com o cursinho foi uma experiência legal. Então, se você está pensando, se você tem condição de pagar, não tenha preconceito, assim, eu acho que é uma opção válida. Muitas pessoas falam, ah, eu não tenho saúde mental para cursinho, e realmente você tem que pensar assim, se você consegue lidar com essas diferenças, mas acho que em todo lugar é assim, gente. Se você não vai conseguir lidar num cursinho presencial, dificilmente você vai conseguir lidar numa universidade, porque a maioria, quando você entrar na universidade, vão ser pessoas recém-saídas do ensino médio, mais novas. Então, a gente tem que ter essa maturidade de saber lidar com as diferenças de idade, de crenças, seja o que for. Então, para essa questão aí de saúde mental, eu achei tranquilo. Eu gostei da experiência em si, mas digo para vocês que na internet nós temos ótimos professores, plataformas de muita qualidade, por isso que mesmo pagando um cursinho caro, eu ainda usava ferramentas online. Então, não se sinta diminuído se você estuda somente online, tá? Porque eu afirmo com toda certeza que nós temos professores de alta qualidade, as aulas são excelentes. A diferença é que você não tem alguém ali para ficar te
sabe, te acelerando, você olhando em volta. Então eu acho muito importante isso, pra você se trazer a realidade, assim, porque às vezes você tá no conforto da tua casa, meu filho, e você não sabe o jeito louco que estão os seus concorrentes. Então, não tenha medo, só se desperta mais, não vai ficar dormindo aí, pensando que assistindo uma aulinha por dia e fazendo uma listinha de 10 questões tá ok. Não, cara, arregaça a manga e vai atrás. Então, foi uma experiência positiva, mas por questões de realidade, assim, logísticas, otimização de tempo e trabalho, eu estou voltando para 100% online e vou compartilhar toda a minha jornada com vocês, como que eu vou criar meu cronograma. Quero ajudar vocês a desenvolver um cronograma aí se você estuda sozinho também em casa e compartilhar como que a gente pode otimizar o nosso tempo e acelerar a nossa aprovação. Esse foi o meu relato de vivendo um cursinho presencial com mais de 25 anos, quase 30 anos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui a tua experiência, se você já teve uma experiência também com cursinho presencial. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!